Graça e paz a todos vocês que nos acompanham. Hoje nós iremos dar continuidade a uma série de reflexões devocionais que temos feito na carta de Paulo aos Filipenses, certo? Então, se você estiver com a sua Bíblia nesse momento, peço que você já a abra, deixe aberta no capítulo 1 desta carta. Nós iremos fazer a nossa reflexão hoje nos versículos 12 até o versículo 26, em continuidade ao que nós já iniciamos no devocional passado, né? Como nós já falamos aqui anteriormente, Paulo escreveu esta carta quando estava numa prisão em Roma. E apesar de ter sido escrita numa prisão, em um momento que não era muito bom, né, para Paulo, nem seria para nenhum de nós, mas é uma carta conhecida também como uma carta da alegria, porque Paulo trata muito a respeito deste tema, encoraja os irmãos lá da igreja de Filipos que em meio às tribulações eles tenham a alegria em Cristo, né? Eles possam encontrar uma verdadeira alegria e é possível encontrá-la mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio aos problemas que acontecem em nossa vida. Assim como Paulo estava preso, passando por essas dificuldades e exultava, ainda se alegrava em Cristo, assim também os irmãos da igreja de Filipos poderiam se alegrar e nós também podemos nos alegrar, né? Então é sobre isso que nós estamos tratando nesses devocionais, nessas reflexões, para aprender com Paulo como nós podemos nos alegrar em meio às lutas, em meio às dificuldades. Então, nós iremos fazer essa leitura a partir do versículo 12, mas como é um texto um pouco longo, para também não demorar tanto, nós vamos dividir esse texto em três partes, né? Vamos tratar dessas três partes ainda hoje com breves tópicos, breves comentários, para que nós não nos alonguemos muito, mas também possamos aprender com cada um desses pontos, né? Então, a primeira parte, nós vamos fazer a leitura do verso 12 até o versículo 14, que diz assim: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E, animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Então, nesses três primeiros versículos que nós acabamos de ler, Paulo trata do propósito da sua tribulação. Então, isso é interessante para que nós aprendamos também que toda tribulação não é sem propósito. Toda tribulação, tudo aquilo que acontece em nossa vida, na verdade, tem um propósito de Deus e nós só devemos aprender a enxergar esses propósitos. E Paulo pôde enxergar o propósito de Deus por meio de suas prisões, como ele fala, por meio de suas cadeias, por meio de sua tribulação. Em outro lugar, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz o seguinte: Estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Isso aqui é interessante, porque Paulo diz: Eu estou sofrendo como malfeitor, embora ele não tivesse violado nenhuma lei para estar preso. O que Paulo fez para estar preso foi somente pregar o evangelho, era isso que Paulo fazia. Mas ele disse: Ó, eu posso estar preso, mas o evangelho não. O evangelho não está preso, ou seja, ele continua avançando, o evangelho continua com o seu propósito. Então, no lugar de se queixar das suas prisões, Paulo consagrou as suas prisões, as suas tribulações a Deus e pediu que Deus usasse esse propósito, essa tribulação que ele estava passando, para o avanço ainda maior do evangelho. E Deus respondeu às suas orações, né? Há alguns estudiosos que vão afirmar que Paulo permanecia acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia, e cada soldado cumpria um turno de 6 horas. Ou seja, em um dia, Paulo ficava ali com 4 soldados, acorrentado a 4 soldados pelo menos, né? E imagina um homem como Paulo, um homem que ficava orando o tempo todo, que ficava cantando louvores o tempo todo, que ficava compartilhando com outras pessoas a respeito do ministério, a respeito do evangelho, que ficava escrevendo cartas para outras igrejas, como a própria carta de Filipenses que nós estamos estudando. Então, essas pessoas, esses soldados, eles tiveram contato em algum momento de suas vidas com o Evangelho, né? 4 soldados por dia, Paulo tinha contato ali. E todos esses soldados tiveram contato com o Evangelho por meio da vida de Paulo.
E tanto é que ele relata aqui que toda a guarda pretoriana ficou sabendo que era por causa de Cristo que ele estava, né, ali naquela prisão, e que isso contribuiu para o avanço do evangelho. Ou seja, muitos daqueles soldados, muitos daqueles guardas, muitos daquelas pessoas que estavam ali ao redor dele conheceram a Cristo por meio da prisão de Paulo. Coisa que não aconteceria se Paulo não estivesse preso, se Paulo não estivesse passando por aquele momento de tribulação. Então, os momentos que nós passamos de tribulação, o momento que nós passamos de dificuldades em nossa vida, também é o meio de nós testemunharmos de Cristo para aquelas outras pessoas com quem nós teremos contato. Que se essas coisas não acontecessem conosco, nós não teríamos essa possibilidade, mas Deus nos possibilitou passar por dificuldades para que por meio daquilo Deus fosse glorificado e outras pessoas também conhecessem o Evangelho que nós conhecemos por meio de nossas prisões, por meio de nossas cadeias. Então, as cadeias de Paulo não apenas o colocaram em contato com os perdidos, mas também serviram para encorajar os salvos, né? No versículo 14 ele fala: "E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus." Então, aqueles irmãos lá os filipenses, eles viram a fé, eles viram a determinação de Paulo, eles viram a coragem que Paulo tinha mesmo em meio às dificuldades, e aquilo os motivou e os encorajou para continuarem ainda mais pregando o Evangelho. Então, as nossas dificuldades também servem como uma forma de encorajar outros irmãos. Nós que conhecemos a palavra, ou se não conhecemos muito bem, nós também temos essa oportunidade, esse privilégio de passar por dificuldades, mas também de estar encorajando outros irmãos a permanecerem firmes e continuarem pregando e vivendo o Evangelho de Cristo. A segunda parte vai do versículo 15 ao versículo 19, em que o texto trata dos críticos de Paulo. Diz assim: "É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo." Então, nesse ponto aqui, Paulo precisava comentar a respeito de uma ocasião triste que estava acontecendo ali naquele local. Muitas pessoas se levantaram e começaram a pregar o Evangelho, mas com motivações erradas. Paulo não diz que o conteúdo do evangelho, o conteúdo da pregação estava errado. Na verdade, Paulo vai dizer que a motivação daquelas pessoas é que estava errada, a motivação do coração desses pregadores, porque eles enxergavam Paulo, quando eles olhavam para Paulo, eles olhavam apenas como se Paulo fosse uma espécie de competidor, que estivesse ali competindo pela fama, pelo sucesso ministerial, né? Paulo, aos olhos humanos, ele tinha um sucesso enorme, né? E era isso que aquelas pessoas enxergavam, Paulo como um sucesso. Então aquelas pessoas se alegraram porque Paulo estava preso, porque agora eles tinham a oportunidade de ocupar o lugar de Paulo, né? Como se fosse essa competição. Paulo agora está fora da jogada, agora é a minha vez de ter sucesso, já que Paulo está preso, né? Então aquelas pessoas tinham motivações erradas. Elas não olhavam mais para o Evangelho, não olhavam mais para Cristo, elas olhavam apenas para eles mesmos. Eles não pregavam para a glória de Cristo, mas para a sua própria glória. Eles não queriam ver o reino de Deus crescer, eles queriam ver o seu nome crescendo cada vez mais. E eles queriam, com isso, também fazer mal a Paulo. Eles queriam que Paulo se sentisse mal, se sentisse prejudicado, se sentisse afetado por causa deles. Pelo contrário, Paulo olhou para isso e se alegrou também, porque ele viu que isso era uma forma do evangelho estar crescendo, estar se espalhando. Mesmo que a motivação daquelas pessoas estivesse errada, o conteúdo da sua pregação estava certo, a doutrina deles estava correta. Então Paulo se alegrou porque viu nisso também uma forma de o evangelho estar se espalhando e crescendo
cada vez mais. Então, o foco de Paulo, os olhos de Paulo estavam para o Evangelho, estava em Cristo, estava no crescimento do reino de Deus. E essa deve ser também a nossa motivação, de olhar para o reino, de olhar para Cristo, de olhar para o Evangelho, querer que o Evangelho cresça cada vez mais, não nos colocando como uma espécie de competidores para ver quem tem mais seguidores, né, na nossa época, para ver quem tem mais likes, mais curtidas, mais compartilhamentos, não, mas apenas porque o Evangelho de Cristo está crescendo e nisso nós devemos nos alegrar. E por fim, vamos para os versículos 20 a 26, que é a terceira parte desse texto que nós estamos lendo, que trata da motivação de Paulo. Diz assim: segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Então, nesse texto, Paulo está compartilhando ali com os irmãos filipenses que ele não temia nem a morte e nem a vida. E Paulo colocou assim entre um dilema, vamos colocar dessa forma, né? Ele diz assim: eu quero partir para estar logo com Cristo, mas ao mesmo tempo eu quero permanecer aqui com vocês, porque eu sei que eu ainda tenho um papel a desenvolver aqui. Eu sei que eu ainda preciso acompanhar vocês, porque Paulo amava muito aquele povo, ele sabia que tinha um papel ainda a ser desenvolvido aqui. Mas é claro, meus irmãos, nós sabemos, quando nós olhamos para as Escrituras, que estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui neste mundo ainda nesta era, neste tempo, né? E Paulo sabia disso também, né? Mas ele tinha um amor pelo Evangelho e ele sabia que tinha um papel ainda a ser feito aqui neste local. De uma forma ou de outra, o desejo de Paulo era engrandecer a Cristo em seu corpo, era fazer tudo para a glória de Deus, né? Para a glória de Cristo. Deixando destaque aqui para o versículo 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, meus irmãos, essa deve ser a nossa motivação. A motivação de Paulo era justamente viver para Cristo, glorificar a Cristo em todas as coisas, e assim deve ser a nossa vida, né? A nossa vida deve ser para a glória de Deus. E quando nós temos isso em foco e nada mais, nós desfrutaremos dessa mesma alegria que Paulo desfrutava, mesmo passando em dificuldades, mesmo passando por problemas, Paulo se alegrava, e nós também podemos nos alegrar mesmo passando por dificuldades e problemas, porque o nosso foco é Cristo, a nossa vida é Cristo. Quer morramos, quer vivamos, façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. Que você possa ter a sua alegria em Cristo, a sua alegria no Evangelho. Amém?